Olá! Hoje eu gostaria de conversar a respeito das crianças. É nossa contribuição em benefício da educação, do desenvolvimento infantil, porque a gente sabe que é na educação que as crianças, que esse universo infantil é a base da sociedade. Sempre aquilo que nós observamos no mundo adulto foi originado nos primeiros anos de sua vida. Muito do que nós somos, do que nós pensamos, do que nós fazemos e do que nós escolhemos enquanto adultos tem origem lá nas primeiras experiências de criança, no ambiente do lar, onde vivemos os primeiros anos de nossa vida. Então, quando nós pensamos em melhorar o mundo, em contribuir com um mundo mais pacífico, mais honesto, mais saudável, nós devemos voltar o nosso olhar para essa primeira infância. Nada mais fácil para mudar o mundo do que investirmos nos primeiros anos de vida da nossa sociedade. É muito mais simples começarmos desde o começo de uma forma mais harmônica do que depois precisarmos fazer reformas. Nós sabemos que a psique é muito complexa e as terapias nos mostram o quanto é difícil reformarmos traços de nossa personalidade, visitarmos nosso mundo interior para ver o que não anda funcionando, o que precisa de melhoria. Então seria muito mais simples se, ao invés de tentar consertar as pessoas, reformar as pessoas adultas, se pudéssemos dedicar mais tempo, mais atenção às crianças. Pensando nisso, então, no desenvolvimento infantil, nós trouxemos alguns pontos que são relevantes, que são importantes, que são fundamentos para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma mais natural e mais saudável e que atinja os melhores resultados possíveis de acordo com as necessidades e com as condições de cada um. O primeiro ponto que eu trago para a nossa conversa de hoje, direcionada para a criança, em homenagem a essa criança, é a questão dos afetos. Existe na obra O Pequeno Príncipe um trecho que já está lá para o final da história, que narra o encontro do Pequeno Príncipe com a raposa. Ele nunca tinha conhecido uma raposa, era muito solitário, sua jornada era solitária, ele passava de lugar em lugar, de planeta em planeta, pela sua própria conta. Ele chega então, se encontra com essa raposa e tenta fazer amizade. E a raposa dá uma lição ao príncipe, ela oferece um grande ensinamento. Porque o príncipe tenta se aproximar e já tenta engatar uma conversa e ela diz assim, alto lá, não se aproxime tanto, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você, por enquanto, é só mais um. Como você, existem outros mil, existe aos milhares. Você, para mim, não é alguém em específico ou especial. Então, não se aproxime, é como se ela falasse. A convivência próxima é diferente dessa convivência mais social. O príncipe então pergunta, mas eu quero ser sua amiga, seu amigo, como é que a gente faz? E ela diz assim, olha, pensa bem, porque se você realmente se aproximar de mim, você corre o risco de me cativar. Eu corro o risco de te cativar. E se você me cativar ou se eu te cativar, essa relação ela será eterna. E aí ela diz aquela frase maravilhosa que todos nós em algum momento da nossa vida já ouvimos. Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Então a raposa explica para o príncipe que nós não podemos ter o mesmo nível de profundidade de relação com alguém com quem convivemos diariamente e uma pessoa que passa pela nossa vida de vez em quando. E isso por quê? Porque o afeto que essa pessoa vai fazer, a influência dela em nossas vidas é totalmente diferente. A raposa então diz ao Pequeno Príncipe, se você quiser mesmo ser uma pessoa que me cativa, se você quiser que nossa relação se aprofunde assim,
Então nós vamos precisar investir nisso. Você volte amanhã e vamos supor que nós marquemos nosso encontro para as 3 da tarde. Desde as 2 eu estarei esperando. E você chega e você se senta à distância, porque ainda não fomos cativados. E você volta no outro dia, e você volta no outro dia, e no decorrer do tempo você vai se aproximando e nós vamos nos cativando. O Pequeno Príncipe, então, fascinado com aquela ideia, pergunta à raposa: mas o que seria esse tal de cativar? O que significa cativar? E a raposa diz: cativar é criar laços. É como se a partir daí estivéssemos vinculados, como se um laço invisível nos aproximasse, nos mantivesse unidos. Onde quer que vamos estar, onde quer que estejamos a partir dali, não importa se seja do outro lado do planeta, ou se seja inclusive do outro lado da vida, depois que nos desligarmos da Terra, ainda assim esse laço continua nos aproximando, nos unindo. Ele forma um elemento ao redor de 2 ou mais seres. É como se formássemos um contexto, o nosso universo, o nosso pequeno mundo. A nossa casa é um pequeno mundo, ou deveria ser. A relação que temos com os nossos amigos é um pequeno mundo, ou deveria ser. E cada lugar onde nos vinculamos a outras pessoas, estamos criando um pequeno mundo, relevante, importante e impactante em nosso desenvolvimento. Pensando então no vínculo, no afeto, no cativar, nesses laços que são eternos, vamos entender o quanto isso é fundamental no desenvolvimento da criança, principalmente do 0 aos 6 anos, ou até dos menos 9 meses, que seria o período de gestação, até aproximadamente os seus 6 anos, ou nessa primeira infância, mais amplamente falando. Se formos analisar o que significa a palavra afeto, se formos na origem dessa palavra, pensando lá no grego, no latim, nós vamos chegar a uma descrição muito linda quando nós falamos sobre o que significa afeto. Esse afeto que nós estamos falando, nós estamos nos referindo a esse vínculo, o afeto no sentido de referência. E do latim ele surge a partir do verbete afficere ou affectum. Esses 2 verbetes do latim são origem do que pra gente hoje significa afeto. E eles lá no latim queriam dizer, esses 2 verbetes queriam dizer produzir uma impressão. Produzir uma impressão. Eles também queriam dizer fazer, operar, agir, produzir. Então, quando nós falamos do afeto, se mergulharmos lá no latim, nós estamos dizendo algo que produz um efeito, que produz uma impressão, que produz algo que gera, algo que faz, algo que opera. Ou seja, é vivo e gera marcas. É vivo, traz vida a algo. Algo acontece quando existe afeto. Não é um verbo, o afetar, não é um verbo passivo, pacífico. É um verbo operante, que provoca transformação, que provoca mudança. Ainda nesse latim, se formos para o particípio passado desse verbo affectus, poderemos chegar nesse afficere. E aí, também por extensão, podemos chegar em unir, fixar, tocar. Olha que lindo! Comover o espírito. Afetar é comover o espírito. É tocar o espírito, é unir, é fixar. Ainda dentro do latim, podemos juntar ele com outras partículas e ainda assim chegar em onde o sujeito se fixa,
onde o sujeito se liga. Bom, vamos pôr tudo isso numa sopa e vamos conversar a respeito do que o afeto nos dias atuais, na nossa língua portuguesa, queria dizer lá há milhares de anos atrás, quando ele foi criado. Ele foi criado para expressar o que na língua? Ele foi criado para explicar, para expressar esse vínculo forte, essa marca profunda, esse toque que chega na alma. O afetar significa uma aproximação tão importante, tão única, tão especial e tão sensível que causa no outro uma marca no seu espírito. Você já foi afetado dessa forma em sua vida? Você já passou por pessoas, já conheceu gente que deixou uma marca no seu coração, que tocou o seu espírito e que o transformou? Quem vem à sua mente? Se não aquelas primeiras figuras da nossa infância. Infelizmente, essas marcas muitas vezes foram doídas, foram sofridas, porque tocaram nosso coração na forma de abuso, na forma de intimidação, na forma de opressão. Ainda assim, nos afetaram e produziram em nós sentimentos e emoções não muito boas, como por exemplo o medo, a ansiedade, a aflição. Outras vezes fomos afetados por essas pessoas de referência na nossa vida, porque tocaram nosso coração, mexeram com a gente, porque deixaram sentimentos e emoções lindas, que nos causam hoje saudade, nostalgia, gratidão, admiração, alegria, amor. Quantas vezes falamos de pessoas da nossa primeira infância com um olhar de querido, ai que delícia, como era bom estar na companhia dela, que saudade, que pessoa maravilhosa na minha vida. Outras vezes pensamos em pessoas de referência na nossa primeira infância com um olhar de espanto, de medo, de aflição, de angústia, de ansiedade, como quem quer se livrar daquela memória. E isso basta para nós percebermos o quanto somos afetados pelas pessoas que nos circundam, pelas pessoas que nos são referência em nossa infância. Quanto é importante pensarmos sobre o afeto, sobre a forma como temos lidado com as crianças. Você tinha essa real compreensão do quanto você e a forma como você lida com as crianças está marcando aquele coração? Está causando uma impressão? Está deixando uma marca naquele espírito, naquela alma? Você tem consciência dessa grande responsabilidade? Quando lida com crianças, quando acompanha crianças, quando é professor, quando é pai, quando é mãe, quando é tio, quando é avô e convive com uma criança, você tem consciência do quanto existe de responsabilidade? O quanto sua presença está causando marca naquele coração? É tão importante termos consciência disso, porque podemos transformar essa alma. Olha que frase linda que foi dita num fórum, lá em 2008, no Fórum Internacional da Cultura de Paz e da Pedagogia da Convivência. Essa frase diz assim: certos problemas de indisciplina têm sua origem na falta de afeto, no desenvolvimento deficiente da dimensão emocional ou em personalidades inseguras, derivadas precisamente da falta de afeto. Sob outra ótica, em educação, como em relação à saúde, afetos ajudam a curar. Palavras doces e respeitosas, mãos sensíveis, que sustentam e acariciam, abraços que transmitem energia, amor, são formas de relação que denotam um modelo de convivência salutar, tão necessário à vida em sociedade quanto ao desenvolvimento harmônico e equilibrado das pessoas. Quer fazer bem para o seu filho, para o seu aluno? Ofereça afeto, que não é mimo, é autêntico,
É olhar no olho dessa criança para que ela se sinta única. É mostrar para ela que ela é importante. Ela não é mais uma entre mil, porque ela te cativou. Se sinta cativada e cative essa criança, com um olhar de respeito, com um abraço que protege, que acaricia, com palavras que estimulam e que mostram para essa criança que ela é importante para você. Não existe nada mais fundamental para o desenvolvimento da criança, nem mesmo o alimento do corpo. Nada vai impactar tanto a vida dessa criança quanto o vínculo formado com figuras de referência. Então fica aqui com esse convite para desenvolver esse afeto, que não é mimo, mas são impressões que marcam a alma das crianças. A Editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora, as boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre o desenvolvimento infantil, pensando um pouquinho a respeito de temas, de aspectos que são fundamentais, que são pilares para o bom desenvolvimento da criança. São assuntos, são temas que, se forem observados, que se forem prestados atenção com vontade, eles por si só garantem grande parte do sucesso, da harmonia, da saúde, da felicidade das crianças enquanto adultos, quando forem adultos. Falamos a respeito do afeto, da importância do vínculo, da importância da aproximação, do laço, da união que se precisa criar na primeira infância, principalmente. Falamos sobre isso no primeiro módulo. Agora, além do afeto, que é essa aproximação de referência, esse olhar de quem diz para a criança: você é importante, você é única, você é especial, eu estou aqui para você, eu estou aqui com você. Um outro tema que garante o bom desenvolvimento da criança é a segurança. O que seria essa segurança? Se fôssemos lá no dicionário para tentar entender o que seria, o que quer dizer, ampliando um pouco esse tema, encontraríamos algo do tipo: oferecer um direito às experiências, deixar as crianças, já que estamos falando de criança, experimentar. Então, dar segurança para a criança não é enfaixá-la ou aprisioná-la ou tolher o seu direito de gostar, de experimentar, de gozar, de brincar, para garantir a segurança. Pelo contrário, oferecer segurança à criança é dar-lhe o direito de experimentar. Veja, muitas vezes a gente acha que para a criança estar segura ela tem que estar dentro dessa cúpula, né? Bem protegida, distante de tudo que possa pô-la em risco. Não, isso não é segurança. Isso é abuso da autoridade. Isso é roubar o direito dela experimentar o mundo para poder se desenvolver. Como é que eu quero ficar forte se eu deixo os meus músculos atrofiarem, ficando inertes? Para eu ter um músculo forte, eu preciso da experiência. Então, para eu ficar seguro, para eu ser independente, me sentir forte em termos de constituição física e muscular, eu preciso usar esse músculo. Para que a minha criança cresça segura, eu preciso que ela experimente o mundo para ir entendendo como ele funciona.
para saber o que faz bem, o que é risco, o que é perigoso, o que faz mal. Aí sim, quando ela atingir a idade adulta, ela já teve experiências sob minha orientação, sob minha proteção, aí sim, mas permitindo que ela experimente, aí sim ela pode chegar à fase adulta sendo segura, se sentindo segura. Segurança também no dicionário tem a ver com o direito de errar. Nós já falamos aqui sobre o erro em encontros passados. Como que eu posso me sentir seguro de saber fazer uma coisa se eu não tenho o direito de experimentar e errar? Se eu não posso errar quando eu vou começar a fazer uma coisa nova, eu nem deveria começar, porque a chance de eu cometer um erro é enorme. Eu vou aprender a andar de bicicleta. Você não pode cair, então nem comece. Porque é impossível em algum momento eu não levar um tombo de bicicleta. Para eu ficar segura andando de bicicleta, a ponto de um dia conseguir andar de bicicleta na rua e até nas estradas, fazendo trilhas em conjunto com amigos, eu vou precisar primeiro ter treinado, ter levado uns tombos, ter errado. Então, se eu quero que a minha filha, meu filho, meu aluno, ele cresça seguro, sabendo fazer uma ou outra coisa, eu preciso que ele tenha direito de fazer e errar. Então vamos lá, por exemplo, para dentro da sala de aula. Quando um aluno faz uma prova, que é muito questionada em termos de eficiência, de garantia de avaliação, mas ok, essas provas escolares, essas avaliações escolares, e o aluno falha, o aluno não contempla o mínimo esperado. Ele errou. Se o professor, conforme o professor for atuar nesse momento, ele pode estimular esse aluno a continuar experimentando até acertar, ou ele pode impor um medo de tentar de novo. Por exemplo, vamos supor que ele humilhe aquela criança. Que vergonha, olha a sua nota. Você deveria ter vergonha da nota que você tirou. Isso se não falar coisas piores. A criança, na experiência dela, ela foi humilhada quando ela erra. Qual a chance dessa criança se sentir à vontade de tentar de novo? Muito pouca. Ou se ela vier a tentar de novo, ela não vai mais estar espontânea. Ela vai estar vigiando. Pode ser que ela pense até assim: melhor eu garantir a nota que o professor quer, copiando do meu amigo, do que eu tentar de novo falhar e ser humilhado mais uma vez. Então, como que eu estou dando segurança para o meu aluno, para ele ir estudando, experimentando, estudando mais um pouco, experimentando, se eu humilho? Se eu não dou a ele o direito de errar, eu não estou criando um aluno, um adulto seguro na sua vida. Vai ser a pessoa insegura, que não vai ter coragem de fazer nada se for sozinha, que não vai ter coragem de dar o primeiro passo ou a primeira palavra, que vai morrer de medo de tomar uma posição. Vai ser aquela pessoa que não chega a gerenciar, a posições em que ela precise sustentar a sua decisão. Como que ela vai conseguir? Ela não tem segurança para isso. Ela cresceu insegura, porque eu fiz questão de humilhá-la, de pressioná-la, de expor aquela criança quando ela cometia erros. Eu estou desenvolvendo uma personalidade insegura. E a gente pode ter as melhores das intenções. Eu dei uma bela bronca quando ele fez aquilo errado para ele aprender e não fazer de novo. Pois você também está errando e deveria estudar um pouco mais sobre pedagogia e desenvolvimento infantil antes de achar que está fazendo uma grande coisa. Se você pune porque ele errou, de repente você também precisava de alguém para te punir, porque o erro que ele está fazendo faz parte do desenvolvimento infantil e o seu faz parte da ignorância de quem se propõe a atuar como figura de referência na educação sem procurar saber um pouquinho mais a respeito. E nem precisa muitas vezes ir atrás de cursos, não estou dizendo que todo mundo precisa se formar em pedagogia, até porque muitos formados em pedagogia fazem exatamente isso, não quer dizer que está imune ao erro, mas de repente olhar para o próprio coração já basta.
se você pensasse assim, no lugar dessa criança, era isso que eu gostaria de receber do meu professor, do meu pai, da minha mãe? Isso já basta para saber que tem alguma coisa de errado na minha postura autoritária, opressiva, intimidadora. Então, falando de direito, falando de segurança a respeito da educação, do desenvolvimento, nós vamos falar sobre isso. No dicionário tem lá: condição marcada por uma sensação de paz e tranquilidade. Condição ou estado do que está livre para cometer erros, para se arriscar. Será que quando eu brigo com o meu filho, com o meu aluno ou com uma criança, porque ele cometeu um erro, eu estou ajudando ele a desenvolver uma sensação de paz e de tranquilidade? Eu estou oferecendo a ele condições de quem se arrisca para tentar mais uma vez? É um desafio. Como que eu posso, então, fazer com que minha criança cresça segura para poder experimentar, para poder errar? Como eu faço ela se sentir segura de si, como quem diz: eu errei dessa vez, mas na próxima eu acerto. Eu vou tentar de novo até eu conseguir. Ela precisa ter essa sensação de paz e de tranquilidade interna para ela poder crescer experimentando, conhecendo, se arriscando, tentando, se sentindo motivada para ir a lugares onde ela ainda não esteve. Só uma pessoa segura é capaz disso. Eu acho que eu vou tentar uma área nova na minha profissão. Eu acho que eu vou dar um salto e tentar abrir um negócio novo. Eu acho que eu vou me arriscar nesse novo modelo de atuação na minha vida profissional. Quem que se sente seguro para dar esses saltos, para ir para lugares onde outras pessoas não foram, senão uma pessoa muito segura? Eu preciso ter muita segurança. O que é essa segurança? Internamente eu preciso ter essa sensação de paz e tranquilidade. E se eu for para esse lugar que nunca ninguém foi e der tudo errado? Tudo bem, eu vou de novo, eu tento outro lugar, eu mudo minha estratégia. Isso é sensação interna de paz e de segurança. Mas se eu fui uma criança que toda vez que errava era punida, humilhada, cerceada, oprimida, eu não vou ser esse adulto que tem coragem de inovar, de arriscar, de empreender, de querer transformar. Eu vou ser aquele adulto que tenta passar despercebido, porque tem medo que alguém observe, porque se alguém observar e ver que ele errou, ele vai apanhar, receber punição, ser excluído, ser humilhado, porque foi isso que ele viveu na infância dele. Então, quando nós adultos pensarmos que uma bronca dura, que uma punição, que esse exagero está criando disciplina, na verdade eu estou intimidando, criando uma personalidade insegura que vai ter medo de se colocar. Eu olho de fora e falo assim, viu? O meu filho fica quietinho quando eu entro em casa. Eu consegui fazer com que ele fosse disciplinado. Às vezes você criou uma personalidade insegura e medrosa, que vai tentar passar a vida inteira se segurando para não ser percebido por medo da represália, por medo do que possa vir a acontecer. Então, quanto mais conseguirmos mostrar para os filhos, para os alunos, as consequências do que ele fez, mais nós estamos criando personalidades seguras. Não quer dizer na minha fala que eu estou incentivando a falar, deixe que eles errem e que faça tudo errado e que só faça erro, não pode corrigir, não é isso. A forma como nós vamos nos posicionar quando eles erram, é disso que eu estou falando. E quando eu me posiciono de forma opressiva, eu intimido. Mas quando eu me posiciono de forma como quem mostra para ele as consequências, por exemplo, vamos voltar no exemplo do professor, recebe a prova do aluno, a avaliação do aluno e vê que esse aluno teve uma nota baixa. Ao invés de humilhar, de oprimir, de cobrar, enfim, ele fala assim para o aluno, e agora, o que vai acontecer?
Você precisa de média para passar de ano, essa nota foi muito baixa. O que você acha que precisa acontecer agora? E o aluno vai responder, eu vou ter que ralar de estudar. Eu vou ter que ter aula particular, você me ajuda com plantão, me dá exercício extra. Isso é ensinar o aluno a se responsabilizar pelo erro. Isso faz crescer, seguro. Ele vai aprender que erro ele pode cometer, mas que depois ele vai ter que correr atrás para se recolocar, para se reajustar. Isso é educar diante do erro. Não é punir, humilhar e falar que vergonha, que coisa feia você fez. Isso faz personalidade insegura. Diante do erro é trazer para a responsabilidade. Vem cá, filho, vem cá, aluno. Vamos analisar as consequências disso? Vamos ver onde é que você vai chegar fazendo isso, agindo assim? E aí, é isso que você quer? Isso vai funcionar? Isso vai te fazer bem? O que você pode fazer a respeito agora para arrumar isso? Isso sim é fazer bem para o aluno, é fazer bem para o filho. Um professor de Harvard desenvolveu um estudo sobre os efeitos dos erros no aprendizado e rendimento das pessoas. E o resultado mostrou que falhar 15% das vezes pode aumentar a confiança e a capacidade de aprendizado mais do que a prevenção de erros. Abre aspas para ele, Sean Archer, o nome dele. Quando erramos, ficamos alerta, tentamos descobrir onde foi que erramos e o que é necessário para acertar da próxima vez. Então, menos preocupação em garantir que o seu aluno, que o seu filho não erre. Isso não é eficiência no futuro dele. Eficiência para o futuro dele é ele errar um pouco, porque esse erro pode estimulá-lo a se melhorar. Menos importante é o erro, mais importante é o que fazemos com o erro. Como ajudamos nosso filho e nosso aluno a superar o erro para se transformar e não fazer com que ele se envergonhe do erro para querer esconder da próxima vez. Pense um pouco sobre isso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estamos conversando sobre as crianças, trazendo valor a essa primeira infância, mostrando o quanto ela é determinante na vida do adulto. Já falamos sobre afeto no primeiro bloco, já falamos a respeito da segurança diante dos erros, para que ele possa continuar tentando e não punindo o erro, porque isso desenvolve vergonha, pode gerar uma timidez doentia, a uma introspecção que não é saudável na idade adulta. E agora vamos conversar a respeito dos estímulos. Quanto esses estímulos podem favorecer a criação de sinapses, desenvolvimento cerebral, aumento da capacidade cognitiva, de compreensão da vida, de resolução de problemas, o quanto que nós podemos acrescentar nesse grande computador que é o nosso cérebro, simplesmente oferecendo estímulos à primeira infância. Nós sabemos que 90% das conexões cerebrais se formam até os 6 anos de idade. Imagina que do momento em que ele está no ventre, porque o cérebro já começa a se formar, até os 6 primeiros anos, são tão poucos anos, é tão pouco tempo, mas 90% dessas conexões cerebrais que o adulto vai ter, elas são formadas ali. Essas conexões, essas sinapses que levam informação, mensagens de um lugar para o outro e que controlam tudo
de nós próprios. Controlam desde as nossas capacidades sensoriais e motoras, nossos músculos, controla o funcionamento dos nossos sistemas orgânicos, controla a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de elaborar, de falar, controla nossos órgãos dos sentidos, controla a forma como nós lidamos com a vida, com nós próprios, com os outros, controla a nossa vida. 90% vai ser formada durante os 6 primeiros anos de vida. Mas vai se formar por si só? Sim, vai se formar por si só uma grande parte. Naturalmente, a própria natureza, o próprio corpo, ele vai criando. E nós podemos acrescentar de fora algo que possa acelerar, incrementar, aprimorar? Podemos. Nós podemos. Se essa criança não for exposta a nenhum estímulo, ela vai desenvolver um cérebro. Ela vai. Se ela for exposta a estímulos, ela desenvolve um outro cérebro muito mais eficiente, capaz, instrumentalizado. E que seriam esses estímulos? Todos aqueles que podem gerar provocações a essas crianças. Por exemplo, estímulos sensoriais, que quer dizer, mexa com os órgãos de sentido desde o ventre. Põe música para ela ouvir, conversa com ela, ela ouve de lá de dentro. Eu estou estimulando o ouvido, o ouvir. É uma capacidade sensorial. A criança pequena, a gente tocar as massagens, porque você está trabalhando todos os receptores nervosos, o cérebro está sendo ativado, o tato, o contato com a pele, a massagem no pé. Quantos são os sensores que nós temos nas palmas das mãos, nos pés, no rosto? Nós podemos estimular os órgãos de sentido. Nós podemos fazer estímulos outros, sensoriais, visuais, de perfume. Nós podemos estimular as crianças com cores, com sons. Tudo isso serve para estimular, mas não só isso. Nós podemos depois, conforme a criança vai crescendo, nós podemos convidá-las, por exemplo, estimulá-las a experiências. Existem hoje uns tapetes na área pedagógica, mas nós podemos fazer isso em casa. E tem muitas receitas fáceis que a gente faz, inclusive com reciclados. Tapetes sensoriais que a criança brinca. Então é como se ela tivesse um caminho para percorrer e na primeira parte do caminho tem pedrinhas, na segunda parte do caminho tem coisas fofas, algodão, na terceira parte do caminho tem algo mais tipo uma lixa e a criança vai passando por ali, ela vai experimentando aquilo. Tudo isso estimula as crianças. A gente pode levar as crianças para andar ao ar livre, vamos lá descalço para andar na grama, para sentir a grama, para sentir a pedrinha. Ai, essa pedrinha é pontuda, ela me doeu. Vamos subir em árvore, vamos sentir o perfume das flores, vamos sentir o sol, não consigo olhar para o sol, vamos procurar uma sombra. Tudo isso são experiências, são aventuras que o cérebro daquela criança está surtado no ótimo sentido, nesse sentido de preciso entender tudo o que está acontecendo, preciso criar mais sinapses. Então, ele cria uma rede neural gigante que depois lá na adolescência vai sofrer inclusive podas, porque de tanto excesso que teve. Quanto mais eu consigo fazer isso, mais eu estimulo esse cérebro. Brincar, praticar esportes, fazer as tarefas de casa, vem ajudar a mamãe a varrer o chão. Como é que eu faço essa coordenação com a vassoura? Parece tão óbvio, mas para a criança que nunca fez não é. Ajuda a tirar o pó. A criança pequenininha de 1 a 3 anos, esse movimento do braço, que é um movimento mais amplo, por isso que a gente faz para a criança pequenininha brincar, a gente põe lugares maiores e não pequenos, porque ela ainda não tem a coordenação motora fina, ela tem essa grossa. Esse movimento está criando sinapses que depois vão ajudar a criança a fazer a conta de matemática, porque ela simplesmente está exercitando esse movimento com os ombros, que estão ligados ao cérebro,
que desenvolve outras áreas, que vão ser usadas depois, por exemplo, nessa resolução de problemas e outras áreas da cognição, do cognitivo. Brincar de jogos, mas não jogos de celular, jogos de tabuleiro. Brincar com jogos ao ar livre. Peteca, quem lembra da peteca? Ai, que coisa chata, prefiro ficar com o dedão, né? O polegar no celular. Pois é, mas esse movimento da peteca, o saber a distância da que a peteca vem ou da bola, saber calcular, tudo isso o cérebro vai aprender. E a gente vai usar isso para depois em outras áreas. Lá quando estivermos na empresa resolvendo problemas, quando estivermos no nosso comércio, quando formos chefes de família, pais, enfim, cidadãos, nós vamos utilizar o cérebro que foi formado a partir da brincadeira de bola, que a criança tem que ter essa dimensão. A gente era tão esperto quando era criança, porque crescia na rua, a gente podia. A gente brincava tanto, a gente era esperto, a gente sabia escutar o carro que vinha vindo lá longe. As crianças hoje não têm esses estímulos desenvolvidos. Elas não conseguem perceber isso ao redor, porque não foram estimuladas. Então, estímulo é algo que pode favorecer as nossas crianças também, além do afeto, além do permitir que se erre para construir uma personalidade segura de quem sabe errar, sabe se responsabilizar, sabe correr atrás do prejuízo. Nós podemos também conviver mais com nossas crianças, levar nossas crianças para esses estímulos além da tela do celular. Rubem Alves costumava dizer assim, para o professor, que ao invés de oferecermos comida para os alunos, deveríamos nos preocupar em oferecer a fome ao aluno. Olha que lindo, olha que profundo isso. Ao invés de darmos as coisas prontas para os nossos filhos, está aqui sua comida, está aqui aquilo que você precisa, trouxe mais isso. Ao invés de darmos as coisas prontas, deveríamos nos preocupar em dar fome. Como é que eu dou fome para os filhos? Fazendo com que eles tenham vontade de algo. E ao invés de dar o algo, a gente estimula os filhos a irem buscar. Qualquer coisa que estimule os filhos, os alunos a saírem do seu lugar. Ao invés de chegar para o aluno, por exemplo, e dizer assim: senta e escuta que eu vou te ensinar como é o ciclo da água, eu poderia falar assim para eles: o que vocês acham que acontece com a água quando ela cai da nuvem? Não sei o que acontece, vocês sabem? Eu acho que ela cai no chão, e aí? E aí depois que ela cai no chão, o que acontece? Os alunos é que vão descobrir. Eu estou instigando, eu estou provocando com perguntas. Lembra do Sócrates e da sua maiêutica, que era o parto de ideias? Sócrates não dava nenhuma resposta para os seus pupilos, para os seus aprendizes. Sócrates ensinava, orientava e educava só fazendo perguntas. Como que eu vou ensinar fazendo perguntas? Eu tenho que dar a resposta, é isso que Rubem Alves vem chamar a atenção. Ao invés de sermos rápidos nas respostas, vamos gastar mais tempo elaborando perguntas. Vamos provocar os nossos filhos. Você quer isso? Pois se vira, vai dar um jeito de conseguir. Se precisar de mim, eu te ajudo. Mas eu não vou te ensinar como é que chega lá. Você vai pesquisar como chega lá. Aquilo que você precisar de mim, me aciona. Eu vou junto com você. Mas eu não vou trazer as coisas prontas. Vocês observam que hoje a gente não permite nem que os filhos tenham necessidade. A gente supre necessidades antes mesmo deles manifestarem essa necessidade. Então, quando nós oferecemos estímulos, quando nós poupamos as coisas prontas e provocamos mais o fazer. Filho, esse final de semana eu não vou cozinhar para você, você vai cozinhar para a gente. Então, gaste o seu tempo no YouTube e tenta descobrir aí alguma coisa que você dê conta de fazer. Eu vou estar por perto,
Eu posso te orientar, eu te ajudo a encontrar as coisas, posso até te ajudar a fazer a compra do que for necessário, mas o almoço é por sua conta. E aí, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Isso é estimular, é provocar, é dar tarefas ao invés de coisas prontas. Você tem estimulado seu filho? Você tem estimulado sua criança? Você tem feito mais perguntas ou tem dado mais respostas? Você é aquela pessoa que sabe tudo e ensina tudo? Ou você é aquele que deixa o outro, no caso o filho, o aluno, dizer o que pensa? Você é aquele que já chega e conta como faz, como funciona? Ou você fala para ele, vai procurar e depois vem para me dizer se você descobriu? Tem muita diferença para o desenvolvimento das crianças, uma situação e outra. Então, para incentivar o desenvolvimento, faça mais perguntas, faça mais provocações, ofereça mais experiências e menos coisas prontas. E para fechar o nosso programa, essas 3 partes direcionadas à criança, eu deixo uma frase também do autor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, quando ele diz assim: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Nossas crianças vão levar um pouco de nós. Que seja a nossa melhor parte.